Boa noite. Consegue entrar aí? Boa noite a todos. Que a graça preciosa de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite tão especial. Sejam bem-vindos em minha casa, juntamente com a minha família. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Nós estamos nos preparando para esse momento tão especial, tão esperado, tão aguardado ao longo de toda a semana. Momento em que a gente se reúne virtualmente, nós nos reunimos online para adorarmos, para meditarmos na palavra, para também desfrutarmos de comunhão. Quem diz que não? Podemos, através dos avatares, ver quem está online e assim matarmos a nossa saudade, tá bom? Sejam bem-vindos, estejam com a gente. Esse é um momento muito especial para todos nós. Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos nos unindo aí uns com os outros, com os filhos, com o esposo, ou mesmo se você está sozinho. Nunca fez tão sentido aquele texto que diz quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Mas mesmo estando distantes fisicamente, nós estamos unidos por um só Espírito, por um só Deus, e Jesus Cristo é quem nós adoramos nesta noite. Então nós queremos convidá-lo, você que está entrando nessa live, a ter uma atitude de culto mesmo ao Senhor. Desligue seus telefones, pegue a palavra de Deus, medite nela e faça desse momento um momento de culto ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Recebe aí, queridos, um beijo meu e de toda a minha família. O Thomas está ali ao lado, se preparando já com sono. Alicia, a minha esposa, nós estamos aqui, sejam bem-vindos, tá bom? Eu estou aqui representando a Igreja Presbiteriana Independente de Balneário Camboriú, e quero dizer que para você ser bem-vindo aqui à minha casa, tá bom? E vamos adorar ao Senhor juntos. Vamos orar, queridos? Feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor em oração e invocar a presença do Espírito Santo. E desde já eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos que estão com a gente, o nosso o irmão Alexandre lá de Londrina, o Wellington, a Celita, a Isis, um abraço para a Isis, para o Rômulo, para a Esther e também a... Como? Me faça lembrar o nome da... Manu, a saudosa Manu. Um abraço para os nossos irmãos de Navegantes, o Felipe, a Silvana, o Marcos Prado, o Rodrigo Venceslau, a Dona Nazira. Um beijo, Dona Nazira. Se cuida aí, viu, Dona Nazira? Se cuide. Um abraço para o Tiago, para o Rodrigo, para a Josi, Cassi, Pedrinho, Silvana, Caroline, o Sandro, a Amanda, minha cunhada lá em São Paulo, a minha irmã, Carol, os irmãos lá de Passo Fundo, Maria Emília, queridos Emília e Vanderlei, o Marcos Prado, o Humberto da Alessio, um abraço para você, Alessio, e toda a sua família. Queridos, que bom vê-los. Nós oramos para que este pesadelo passe rápido e que a gente possa logo mais nos encontrarmos novamente lá no nosso espaço, tá bom? E adorarmos a Deus juntos. Vamos orar. Pai, nós te damos graças nesta noite,
Nós te bendizemos, nós te adoramos e queremos invocar a presença do teu doce Espírito para nos elevar a ti em adoração. Esteja conosco, Senhor. Queira nos abençoar com a tua doce presença. Queira falar conosco através da tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, sustenta-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, das tentações nestes dias difíceis. Livra-nos das tentações, ó Deus. A tentação do desespero, da incredulidade, do medo, ó Deus, da falta de fé. Dá-nos da tua graça, Senhor, para vencermos esses dias maus. Abençoe a todos os que estão conosco, ó Deus, nesta live. Abençoa, ó Deus, aqueles que não estão, ó Deus. Usa de misericórdia para com a tua igreja nestes últimos dias, despertando-nos, ó Deus, para uma vida de muita devoção a ti, muita piedade, Senhor, muita entrega ao Senhor. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as Escrituras no Salmo 93 e vamos fazer a leitura aí em casa junto conosco. Abram a Bíblia de vocês, Salmos 93. A palavra de Deus diz assim: Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Vocês estão conosco? Parece que parou aqui, Fábio. Tá? Nós convidamos todos vocês a louvar a Deus conosco. O Thomas, nós estamos sozinhos, a minha mãe já foi embora, então é o horarinho dele dormir e ele tá meio chatinho aqui. Então o Fábio vai ficar um pouquinho com ele, a gente vai revisando. Se der certo, a gente aparece aqui junto de novo. Reina o Senhor. Salmo 93 diz, e ele continua reinando sobre tudo e sobre todos, apesar de toda essa pandemia, ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Ele firmou o mundo que não vacila. Ele está sentado num alto e sublime trono, e é esse Deus que nós louvamos, o Deus que é fiel, o Deus que está acima de todas as coisas. Nós queremos adorá-lo nesta hora, nós queremos bendizer, e eu convido você a se levantar do seu sofá, a levantar as suas mãos, a abrir os seus lábios e dizer o quanto Deus é fiel. Amém? Vamos cantar juntos, vamos louvar a esse Deus que é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda adoração. O Senhor está conosco, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio em meio às tribulações. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, diz a palavra de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará que os nossos pés vacilem. Deus é fiel, amados, e Ele está conosco, amém? Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas,
Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor, porque Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Creia nisso, Ele é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida eu sei que meu Deus é fiel. Essa é a certeza, meus queridos, que nós temos em Cristo Jesus, que Ele é fiel e não nos deixará. A palavra de Deus diz assim, que os leõezinhos podem passar fome e necessidade, mas aqueles que temem ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus que é poderoso, o Deus que tem o nome que está sobre todo o nome de Jesus Cristo, que reina, que é poderoso para nos livrar de tropeços, que é poderoso para nos curar, que é poderoso para salvar, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera na nossa vida. É esse Deus a quem nós servimos, por isso a Ele cantamos, louvamos e é nele que nós esperamos. Amém? Espera no Senhor, confia nele e tudo. Vamos cantar mais um cântico ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. Erga a sua voz e declare que não há outro Deus como o nosso Deus. O nome de Jesus, pelo qual importa que todo homem seja salvo. Amém? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos.
doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvo será. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o bom pastor, amém? Ele que dá a sua vida pelas ovelhas. O nome de Jesus que é todo poderoso. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós engrandecemos o teu nome, meu Pai. O nome, Senhor, que está acima de todo nome. O nome de Jesus, que é poderoso para, Senhor Jesus, nos salvar. Que é poderoso, Senhor Jesus, para nos perdoar. Nós te louvamos nesta noite e queremos engrandecer o teu nome, porque tu és santo, tu és digno, tu és, Senhor, único Deus a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nós queremos prestar culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso louvor. Nós somos gratos ao Senhor, porque, Senhor, nada tem nos faltado, e queremos orar nesta hora, Senhor, por todos aqueles que estão padecendo com essa pandemia, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa visitá-los, consolá-los, ó Deus, nesta noite, ó Pai, e que a tua igreja, Senhor, esteja pronto, Senhor, pronta para dividir, para repartir, para amar aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem e aqueles que estão sofrendo neste momento. Assim nós oramos e nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou levantar para pegar o Thomas e o Fábio está vindo aqui para falar um pouquinho com vocês e trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Amém?
Amém. Doce nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais puro, nome mais santo. É por causa deste nome que nós estamos aqui nesta noite. É por causa do nome de Jesus. É por causa do sacrifício de Jesus. É por causa da entrega de Jesus. E também por causa do amor infinito de Jesus. Queridos, graças a Deus por mais uma semana. Eu confesso para vocês que não foi uma semana fácil, uma semana leve, mas nós chegamos aqui, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado diante de todos os desafios, de todas as lutas que nós estamos enfrentando nestes dias. Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, queridos. Nós somos gratos, estamos aqui hoje com o coração muito agradecido. Momentos antes de entrarmos ao vivo, eu fiz uma oração aqui sentado nessa cadeira, agradecendo a Deus por essa semana, pelo fato, e sobretudo pelo dia de hoje, em que enfrentei um grande desafio ontem à noite, hoje pela manhã também, e Deus tem me sustentado, me dado forças, me dado ânimo, e sobretudo me dado esperança. Graças a Deus por isso. Nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo, nós notamos também com a mesma intensidade que o mal, o sofrimento e as dificuldades têm assolado a tantos, nós notamos também a graça de Jesus com a gente. Deus está conosco, queridos. E isto é muito importante. Nós louvamos a Deus por isso. Eu quero que você se prepare, pegando a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 1. É o texto que hoje nós vamos meditar, Apocalipse 1. Tá bom? Antes da gente explorar o texto de Apocalipse 1, do versículo 9 até o versículo de número 18, tá bom? Até o 18, eu quero dar alguns avisos para vocês, queridos. E é aviso, sobretudo, na área financeira, tá bom? A gente tem muita gratidão a Deus pelas ofertas de irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão online. E o tesoureiro da igreja, o Kleber, identificou que muitas ofertas esse mês entraram a partir de irmãos que estão acompanhando as nossas transmissões, e nós queremos agradecê-los, queridos, por essa expressão de generosidade, de amor e de interesse em ajudar-nos a cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho em Balneário Camboriú, a partir de Balneário Camboriú, e fazer discípulos de Jesus Cristo. E foram, na verdade, essas ofertas que ajudaram a nossa comunidade a não fechar o caixa no vermelho este mês, tá bom? Então, gratidão a Deus por esses irmãos que contribuíram com a gente. E também comunicar que nós tivemos um desconto de 30% no preço, no valor do nosso aluguel por 3 meses, queridos. O proprietário do imóvel concedeu esse desconto para a igreja. Nós recebemos uma oferta também da imobiliária. Olha só, a imobiliária que loca e administra o imóvel, na verdade administra o imóvel, ela concedeu para a igreja um desconto, uma oferta, na verdade, junto com o desconto que nós tivemos, e nós agradecemos. Peço para que vocês orem pelo Vanderlei e a Fabiola, que são os proprietários da imobiliária, que concederam para a igreja essa oferta no mês de maio, que nos ajudou muito. A arrecadação da igreja, queridos, diante de tudo que nós estamos vivendo, de acordo com o nosso tesoureiro, caiu em 35%, tá bom? Mesmo com as ofertas, teve essa queda de 35%. E eu quero, queridos, desafiá-los, na verdade, a
fidelidade a Deus neste momento difícil, porque nós não estamos apenas lidando com o pagamento do aluguel e dos custos fixos da nossa comunidade. Já estão começando pessoas que têm nos procurado para pedir ajuda para alimentos, queridos, ajuda assistencial para comprar alimentos. E ontem o Renato e o Sandro, esposos da Carol, foram socorrer uma família que entrou em contato com a igreja pedindo socorro, porque estava faltando recursos, guarnições, alimentos na sua casa, tá bom? Então, claro que isso vai ser lançado na descrição contábil da igreja. Vocês vão ter acesso ao que foi investido para socorrer essa família. E é algo que nós estamos nos preparando para que isso aumente cada vez mais diante da crise que nós estamos vivendo, tá bom? Então eu queria que vocês soubessem disso e também, queridos, solicitar a fidelidade dos irmãos na contribuição dos seus dízimos e das suas ofertas diante desse cenário. Eu tenho certeza que Deus não vai desamparar a gente, eu tenho certeza de que Ele é fiel, e nós somos chamados à fidelidade nestes momentos, queridos. Não é apenas nos momentos de bonança, mas nos momentos de dificuldades também, tá bom? Convido para que vocês abram suas Bíblias, Apocalipse 1, e deixa eu ver quem está aqui com a gente, que eu consigo identificar. O Paulinho, lá de Taquaras, a Adriana, certamente, o Estevão, Davi, um abraço, Paulinho, Adriana, Renan, a Jéssica, Jorge, Camila, Arthur, Miriam. Que saudade dessas crianças, dessa família tão querida. Dona Nália, estou vendo aqui. Dona Nália, o Renato. Que Deus... Hã? A Sânia, cabeleireira. Deus te abençoe. Tá bom? Se você ainda estiver por aqui com a gente. Carlito, o Mineiro, a Patrícia, Kleber, Marciele. Eu quero solicitar ao Kleber se ele puder lançar novamente os dados com a conta corrente da igreja. Por gentileza, Kleber, lance para a gente, tá bom? Vocês encontraram o livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Nós vamos ler do versículo 9 em diante, tá bom? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças nesta noite. Invocamos a presença doce do Espírito Santo. Reconhecemos, ó Deus, toda a nossa fragilidade. Reconhecemos a nossa incapacidade de compreender os mistérios sagrados. Reconhecemos a nossa pobreza espiritual, fruto do nosso pecado. Reconhecemos que somos tão frágeis, tão necessitados. Precisamos de Ti, Senhor. Abra os olhos da fé, abra os olhos do nosso coração, para que possamos, ó Deus, enxergar toda a glória que há em Jesus Cristo, para que possamos enxergar o resplendor da sua glória, as riquezas que há em Cristo Jesus, o poder que há em Cristo Jesus. Nesta noite, ó Deus, tão agradável, tão especial, mas também tão marcada por tanta dor, tanto sofrimento, tanta aflição, tanta angústia, nós pedimos ao Senhor, faça resplandecer a glória de Cristo, faça resplandecer o nome de Cristo, a grandeza de Cristo, o poder de Cristo, e afugente, ó Deus, a escuridão que se espreita à nossa porta. Esteja conosco, esteja com o seu povo, Senhor, espalhado pelo nosso país, na nossa cidade de Balneário Camboriú, com a IPI do Brasil, nos 4 cantos desse país, ó Deus, e fora também. Estenda as tuas mãos. Nós te pedimos isto, Senhor, lembrando das nossas autoridades, lembrando, ó Deus, do nosso prefeito, dos vereadores da nossa cidade, lembrando, ó Deus, do governador do nosso estado, lembrando do presidente do nosso país, lembrando dos ministros, lembrando de todos os parlamentares, ó Deus. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção diante desta crise que estamos vivendo, que é uma crise sanitária, econômica, ó Deus, uma crise já emocional e também uma crise política. Que a Tua boa mão esteja sobre o nosso país, ó Pai. Abençoe, ó Deus, todos que estão envolvidos com o bem da cidade, Senhor. Oramos pelos policiais militares, oramos pelos guardas da guarda municipal, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, ó Deus, auxiliares de enfermagem, Senhor, aqueles que estão nos hospitais trabalhando como porteiros, ó Deus, atendentes, maqueiros, ó Deus, fisioterapeutas, Pai, todos os profissionais da saúde, nós entregamos eles nas Tuas mãos. Lembramos dos estados mais críticos da nossa federação, Senhor. O estado do Amazonas, ó Deus. Nós te pedimos isto, Senhor. Em nome de Jesus, alcance os amazonenses. Oro em especial pelo pastor Ronaldo Lidório, a sua esposa Rosana, que foram, ó Deus, contagiados por este vírus. Estenda as Tuas mãos sobre o Teu servo, Senhor. Dê saúde para ele. Guarde, Senhor,
a sua família, os filhos também, sua mamãe, Dona Elza, Senhor, com 88 anos de idade, que mora junto com eles, ó Deus. Nós pedimos para que o Senhor aguarde, sustente, livre do mal, Senhor. Guarde o teu filho, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre ele. Ó Deus, nós oramos pelas igrejas evangélicas no estado do Amazonas, ó Pai. Lembramos do missionário Jorge, da sua esposa, ó Deus, lá na distante cidade onde eles estão plantando uma igreja. Esteja com eles, ó Deus. Guarde-os, sustente-os, ó Pai. Dê força aos teus filhos neste momento difícil. Abençoe as autoridades daquele estado, Senhor. Nós oramos para que, ó Deus, haja uma diminuição do contágio, uma diminuição do número de mortes. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção sobre o estado do Amazonas, do Rio de Janeiro, oh meu Deus, da minha cidade, a cidade de São Paulo. Nós pedimos a tua bênção também, ó Pai, para que a tua graça repouse sobre a cidade de São Paulo, Senhor, do Rio, as cidades do Nordeste, as favelas do nosso país, ó Deus. Nós te pedimos a tua bênção sobre aqueles que não conseguem se proteger, Senhor. Sobre aqueles que não têm dinheiro para comprar máscara, álcool gel, não podem ficar dentro das suas casas, moram em barracos, ó Deus, moram, ó Deus, debaixo de pontes, essas pessoas invisíveis aos nossos olhos, taxadas como desgraçadas, ó Deus. Nós pedimos que a tua graça possa alcançá-los, ó Pai. O Senhor que é o Deus dos desgraçados, dos inválidos, dos fracos, dos oprimidos, alcance-os nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço isso, Senhor. Estenda as tuas mãos, meu Deus. Estenda as tuas mãos sobre os enlutados no dia de hoje, Senhor. Os que perderam seus entes queridos. Estão, ó Deus, assolados pela dor. Que haja consolo do teu Espírito. Pai Santo, nós só temos o Senhor. Não, nenhum recurso neste mundo para nos proteger deste inimigo invisível. Guarda-nos. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse capítulo 1, queridos. Vocês sabem que a gente tem o costume de estudar as Escrituras e estamos fazendo isso há alguns anos, de forma sequencial, e nesse ano de 2020 começamos o desafio de estudarmos o livro de Êxodo, mas diante de todo esse cenário eu estou dando um tempo com o Êxodo, paramos em Êxodo 3 e 14, mas que em breve iremos retomar nossos estudos no livro de Êxodo. Faremos isto durante o ano de 2020 e talvez 2021. Mas hoje eu quero meditar com vocês em Apocalipse 1, esse texto que nós acabamos de ler, tá bom? O Apocalipse é um livro singular. Ele nos mostra que a história não está caminhando para o caos, queridos. Embora nós estamos vivendo este momento tão difícil, dessas crises médica, emocional, econômica, política e bélica também. Não sei se vocês estão acompanhando, Rússia e os Estados Unidos estão se estranhando por debaixo dos panos, ameaçando uma guerra. Algo que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã também. E nós temos a China diante de tudo isto. Então parece que sem as Escrituras Sagradas, sem a revelação, sem o conhecimento de Deus, nós olhamos para a história e parece que ela está caminhando para o caos. Mas o Apocalipse nega a afirmar isto. E o Apocalipse nega a afirmar também que a história está dando voltas cíclicas. Muito pelo contrário. O livro do Apocalipse nos mostra que a história está caminhando para um fim, e um fim glorioso.
O que nos espera à vista é um fim glorioso. A palavra Apocalipse significa revelação. E esta revelação foi dada à igreja do primeiro século, que estava enfrentando uma perseguição terrível. E foi dado esta revelação a eles para consolá-los, e não para especular sobre o fim. Antes, para consolá-los e também para inspirá-los na vida presente, tendo em vista o fim vindouro. E o livro do Apocalipse, queridos, é um livro que fala de Jesus. Apocalipse é sobre Jesus Cristo. No capítulo 1 do Apocalipse, no versículo de número 4, nós encontramos uma cristologia robusta aqui. Olha o que João fala sobre Jesus. Ele fala, queridos, que Jesus Cristo era e há de vir, que Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João afirma que Jesus Cristo é aquele que nos ama, que isto sirva de consolo para você. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. João afirma ainda que Jesus Cristo virá com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Senhor. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. E Jesus Cristo é todo-poderoso. O Apocalipse, antes de ser um anúncio das coisas vindouras, o Apocalipse é um livro sobre Jesus. Jesus Cristo é o centro deste livro. Jesus Cristo é o centro desta revelação. O livro de Apocalipse nos apresenta 5 certezas. A primeira delas é de que Jesus Cristo tem o controle da sua igreja. A segunda é que Jesus Cristo tem o controle da história. A terceira é de que o mundo e o diabo não podem destruir a igreja de Jesus Cristo. A quarta é de que o mal será destruído. A quinta é de que os inimigos de Jesus Cristo e da igreja um dia terão que enfrentar o juízo. E, diferentemente, a igreja de Jesus Cristo um dia haverá de desfrutar das bem-aventuranças eternas. São 5 certezas que o livro de Apocalipse nos apresenta. E há uma promessa, queridos, a todos. Há uma promessa de bem-aventurança. Há uma promessa de felicidade a todos que levam a sério o livro de Apocalipse. Muitos se recusam a lê-lo, porque temem não compreendê-lo. Mas no versículo 3 do capítulo 1, há uma promessa para que todos leiam. E que promessa é esta? Uma promessa de bem-aventurança, de uma felicidade que vem de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Está dizendo aqueles que estão na igreja no momento em que o Apocalipse é lido. As palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então esta bem-aventurança é para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Faz 2000 anos que a igreja vive essa tensão diariamente de aguardar o cumprimento desta profecia, que é Jesus Cristo vindo ao mundo para
implantar o seu reino. Jesus Cristo vindo ao mundo para ressuscitar vivos para ressuscitar os mortos, transformar os vivos. Jesus Cristo vindo ao mundo para julgar vivos e mortos. E Jesus Cristo vindo ao mundo para trazer ao mundo a nova Jerusalém que descerá dos céus, adornada por Ele mesmo. Esta é a grande esperança que a igreja tem. E nós vivemos com esta expectativa. O tempo está próximo. A cada dia que passa, há esta expectativa dentro de nós. O tempo está próximo. O tempo disso está próximo, queridos, disso tudo acontecer. E eu quero perguntar para você nesta noite, você está se preparando para este tempo? Para o tempo do fim? Para a proximidade do fim? Como está a tua vida hoje diante desta certeza? Quem escreveu o Apocalipse? Nós sabemos que foi João, o apóstolo. Ele mesmo, conhecido discípulo de Jesus. E vamos ver o que ele fala sobre si mesmo no texto base da nossa leitura de hoje. Versículo de número 9. Acompanhem comigo, por gentileza. Ele diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. João, ele diz que é companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Essas palavras, elas contêm a ideia chave do livro de Jesus, do livro de Apocalipse, me desculpem. Tribulação, reino e perseverança. E João, que é apóstolo, que recebe esta revelação, ele não se coloca acima dos demais, ele diz que é companheiro. E na igreja é o lugar onde nós encontramos companhia de gente que sofre, queridos. Por que a igreja é um lugar de esperança? Porque nós encontramos gente que sofre, gente que está no reino de Deus, e gente, queridos, que aprenderam a perseverar. Ele não é alheio às tribulações. João certamente tem na sua mente a última noite de vida de Jesus, quando Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está no reino de Deus. E ele vive essa tensão de que o reino já está entre nós, mas ainda não. E ele aprendeu algo sobre a perseverança. E o que é a perseverança, queridos? A perseverança é uma junção ativa entre a passividade da paciência e a atividade e essa atitude de manter-se sob pressão, confiando em Deus e não deixando de viver a vida cristã. Deixa eu explicar melhor. A perseverança é a junção da paciência, que é passivo, que é manter-se firme sob pressão, mas ao mesmo tempo é uma atitude ativa, de, mesmo sob pressão, mesmo sobre grandes dificuldades, não deixar de agir, não deixar de participar da vida cristã, não deixar de desenvolver o cristianismo, mesmo debaixo de grande tribulação. E isso faz parte de todo o livro de Apocalipse. Uma das frases principais deste livro é: "Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." A perseverança, queridos, é uma das marcas da nossa eleição. E eu volto a repetir, é manter-se firme diante das pressões e mesmo diante de grandes dificuldades, não deixar de agir, não deixar de orar, não deixar de ler as Escrituras, de pregar o Evangelho, de contribuir financeiramente, de evangelizar. É isto o que Deus nos chama nos momentos mais difíceis. É justamente para isto, para a perseverança. E aonde João estava, queridos? João estava em Pátimos, uma bela ilha na beira do mar Egeu, que na verdade no tempo dele era uma colônia penal.
Era um local onde o Império Romano enviava aqueles a quem eles não matavam, mas enviavam para o trabalho forçado, para o trabalho escravo. Ele está exilado, ele está afastado da igreja, ele está afastado dos seus parentes, dos seus amigos, em uma ilha inóspita, com vegetação baixa, exposto ao frio, exposto ao calor, exposto à fome, exposto a uma dieta regrada, e já era um senhor de idade, um homem avançado em idade, tirado do seu contexto de pastoreio, de um homem que era amado pela sua igreja, um homem que era respeitado pela sua comunidade e jogado em uma ilha, privado daquilo que nós mais ansiamos hoje, da sua liberdade. Então ele também é o nosso companheiro. Ele também sabe o que nós estamos experimentando nesses dias de confinamento, de dificuldades. Ele é companheiro nosso ao longo da história da igreja. A igreja tem esses heróis da fé, estes homens que estão conosco, que trilharam este caminho, queridos, que nós estamos trilhando hoje, e eles venceram. E o que aconteceu com João? Por que ele está nessa situação? Ele vai dizer por que ele está exilado na ilha de Pátimos. Ele está lá por causa da palavra de Deus, versículo de número 9, e do testemunho de Jesus. João era um pregador do evangelho. João era um pregador, e ele era um pregador centrado em Jesus Cristo. E a pregação centrada em Jesus, o seu testemunho de Jesus Cristo, provocou problemas para ele. Ele foi exilado por causa disto. Ele foi considerado um subversivo. Ele desafiou, na verdade, os poderes do Império Romano ao declarar que Jesus Cristo e não César era o Senhor. Ele foi subjugado ao exílio, porque negou-se a dizer que César era Senhor. Ele foi arauto desta mensagem alvissareira, que Jesus derrotou os poderes da morte, os poderes do inferno, que Jesus subjugou o pecado e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E por causa disto, João estava exilado na ilha de Pátimos. Hoje, bem cedo pela manhã, eu fiquei pensando o quanto eu estou disposto a padecer por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. O quanto nós estamos dispostos a dar por esta palavra. O quanto nós estamos dispostos a sofrer por causa do testemunho fiel nestes dias difíceis. Em um domingo, acompanhe comigo, versículo de número 10, Apocalipse 1 e 10. Em um domingo, o João diz que aconteceu 3 coisas com ele. Ele tem uma revelação dos céus. Na verdade, Apocalipse é essa revelação. É tirado um véu. Revelação dos céus e da terra. Revelação que mostra Deus e os homens. Num domingo. Dia do Senhor. Dia em que desde sempre a igreja separou para o culto, para a proclamação da palavra, para o batismo, para a ceia, para que se dedicassem apenas a Deus. Neste dia, João contempla o céu, a terra, os homens, Deus, Jesus Cristo. E eu fico pensando de que ele, exilado, teve bênçãos que a liberdade não poderia lhe promover. E eu quero perguntar para você nessa noite, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, você já consegue enxergar bênçãos
que este momento tem reservado para você? Ou você só tem enxergado as dificuldades? Na sua boca só tem lamúrias, murmurações, na tua mente só enxerga dificuldades econômicas, políticas, sanitárias? Ou você consegue enxergar que por detrás desta grande nuvem escura existe um pai chorando de alegria, olhando para você com ternos olhos de felicidade, abençoando a tua vida? Acontecem 3 coisas com João. A primeira delas é que ele está em espírito. Olha o que ele diz no versículo de número 10. Achei-me no espírito, no dia do Senhor. Notem, ele está em Pátimos, nesta ilha, que eu sugiro que você vá conhecê-la um dia, depois que passar a pandemia. Mas ele está em espírito. Ele está adorando a Deus. E é essa a realidade do cristão. Ele se encontra em Pátimos, sofrendo tribulação, aprendendo a perseverar, mas o seu espírito não está preso. Ele pode adorar a Deus. Porque Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores não adoram apenas no templo. Os verdadeiros adoradores não adoram quando tudo está bem. Os verdadeiros adoradores não adoram apenas no domingo à noite. Lá na reunião, com todos na igreja, com as luzes, com a banda de louvor. Mas os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, e eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Privado da liberdade, sofrendo dificuldades no exílio, no confinamento, mas com um coração livre para adorar a Deus, com um coração livre para exaltar a Deus. Não importa onde estamos, Deus pode abrir uma porta para que nós possamos adorá-lo e enxergar os céus abertos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esta é a primeira coisa, ele se acha em espírito. A segunda, queridos, ele escuta, ele ouviu uma voz forte atrás dele. Olha o que ele diz, versículo de número 10 ainda. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreva, escute. E algo extraordinário, ele escuta uma voz como de trovão. Não, de uma trombeta, me desculpem. A primeira vez que aparece o som de trombeta na Bíblia é lá no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei para o seu povo. Isso demonstra a importância daquilo que vai acontecer. A cidade de Jericó, conhecida pelas suas fortalezas inexpurgáveis, foi derrubada ao som de trombetas. A volta de Jesus será antecedida por um som de trombetas. Aqui João escuta a voz como uma voz forte, como de uma trombeta.
Em terceiro lugar, ele vê algo. Ele se acha em espírito, ele escuta uma voz forte e, em terceiro, ele vê algo. E o que João vê, queridos? Ele vê pelo menos duas coisas. Ele vê 7 candelabros. Uma imagem gloriosa. Está dizendo que existe luz no mundo. Esses candelabros servem para iluminação. E a luz que existe no mundo vem deles. Mas isso não chama a atenção de João. Não é o que chama a atenção dele. Ele foca o seu olhar em uma imagem mais impressionante. Porque ele vê no meio desses candelabros alguém como filho do homem. Ele enxerga no meio destes candelabros uma imagem gloriosa. Ele enxerga Jesus Cristo. Ele enxerga o Senhor Jesus com toda a sua glória no meio destes 7 candelabros. O que é esses candelabros? O que são esses candelabros? Nós sabemos que esses candelabros são as 7 igrejas da Ásia Menor, representadas aqui. Isso nos mostra, queridos, e que conforto que isso deve ter provocado para os primeiros leitores deste livro, que estavam vivendo tantas dificuldades, tantas lutas, tantas adversidades, quando eles escutaram esta mensagem de que Jesus Cristo, glorioso, estava no meio da igreja. E uma leitura rápida, queridos, do restante do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, que falam especificamente sobre estas igrejas, nós, com exceção de 2, nós percebemos que elas não eram impressionantes na sua santidade, no seu vigor espiritual, e nisto nós ficamos fascinados com a glória de Deus, porque Ele é este Deus glorioso, queridos, que foi descrito aqui pelo João, mas Ele é alguém compassivo, que não está escondido nas esferas celestiais, mas Ele veio para ficar no meio da igreja, para caminhar no meio do seu povo. A despeito dos pecados, das falhas, das transgressões deste povo, ele está no meio da sua igreja. Ele prometeu estar no meio da igreja quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. E hoje ele está cumprindo esta promessa. Mesmo que estejamos usando o recurso que ele mesmo criou, o recurso da tecnologia, ele está no nosso meio. Ele está aí dentro da sua casa, ele está dentro do seu lar, ele está conosco, queridos, para consolar, para julgar, para levantar, para fortalecer, para animar a sua igreja. Jesus Cristo caminha no meio do seu povo. Isso deve servir de consolo para todos nós. Isto me serviu de consolo esta semana, ao me deparar com tantas dificuldades na igreja. Eu me lembrei da fala do salmista. Deus está no meio dela. No meio de quem? Da igreja. Ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Isto é o Salmo 46, o versículo de número 5. Este Deus glorioso de João, este Jesus glorioso, que está vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ele é um sacerdote e é um rei. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus
pés semelhante ao bronze polido, isto é, rápido e forte para destruir os seus inimigos. E este bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz, olha só, poderosa, como o som de muitas águas. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Este Jesus glorioso está no meio da igreja. Agora, o mais impressionante é que ele não prometeu estar apenas no meio da igreja, mas ele prometeu habitar dentro de nós, estar dentro de nós, queridos. Ele nos ama, e nos ama de tal forma que enviou o seu Espírito, e o Espírito Santo é o selo que está dentro de nós, que nos autentica e nos garante de que nós somos dele. O Espírito Santo está habitando dentro de nós. Portanto, neste momento difícil, um cristão verdadeiro é alguém que nunca está sozinho. Ele pode se sentir solitário, mas sozinho nunca, porque Deus está dentro dele. Ele nunca está só, porque Deus está com ele e está também dentro dele. Um cristão nascido de novo, aleluia, é alguém que nunca mais estará sozinho. Quando ele está na reunião da igreja, ele está com 2 ou 3 e o próprio Deus. E quando ele está sozinho, Deus está com ele, dentro dele. Glória a Deus por isto. Esta é a glória da igreja. Jesus Cristo no nosso meio. Esta é a glória da igreja, Cristo em nós, o apóstolo Paulo diz. A esperança da glória. Porque Ele é o esplendor e o coração da igreja. Jesus Cristo conosco, Jesus Cristo em nós. É a glória da igreja de Jesus Cristo. Este mundo que está desesperado, em busca de soluções para as aflições do tempo presente. O que nós vamos oferecer para eles? O que nós vamos oferecer para eles, queridos? Para este mundo perdido, que busca na economia a solução para os seus problemas, estão desesperados, que buscam na política o conforto para as suas vidas e olham para o cenário e ficam mais ainda. O que a igreja de Cristo oferece? Deixa eu dizer o que nós não temos para oferecer. Nós não temos condições de oferecer entretenimento para eles. Nós não temos condições de oferecer, queridos, recursos financeiros. Nós não temos condições de oferecer artes, porque nós não temos muitos talentos. O que nós temos para oferecer para Balneário Camboriú nesses dias difíceis? Jesus Cristo. Porque nós não temos nada além disto. Jesus Cristo para Balneário Camboriú. Jesus Cristo para Itajaí. Jesus Cristo para Navegantes. Para Camboriú, Itapema. Jesus Cristo para o Mato Grosso do Sul. Jesus Cristo para o Rio Grande do Sul. Jesus Cristo para o Paraná. Jesus Cristo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E a minha oração é que nós sejamos fiéis para que Ele esteja no nosso meio. Porque um candelabro sem Jesus é incapaz de iluminar tudo que está ao seu redor.
Mas se Jesus Cristo estiver no nosso meio, queridos, nós teremos o que oferecer para esta cidade. Nós teremos o que oferecer para este povo desesperado, porque nós iremos oferecer os 3 ofícios principais de Cristo. Nós teremos para oferecer para aqueles que estão culpados, desesperados, um sacerdote que vive diuturnamente para interceder por nós. E Jesus Cristo é esse sacerdote. Nós iremos oferecer para aqueles que estão desesperados, desorientados, que não sabem o que fazer. E de fato as pessoas hoje não sabem o que fazer. Deixa eu dar um exemplo. Uns estão reclusos na sua casa, trancados. Outros, queridos, estão fazendo festas. Meus vizinhos hoje aqui estavam fazendo uma baita de uma festa. O que nós vamos fazer? Quem que nós vamos ouvir? Se nós oferecermos Jesus Cristo, as pessoas irão ouvir o profeta, porque ele é o profeta que haveria de vir, anunciado por Moisés. E ele é este profeta no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias estiveram diante de Jesus. Eles foram ofuscados pela glória de Jesus e veio uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus Cristo é o profeta que tem uma mensagem para anunciar a este mundo que não tem mais a quem ouvir, queridos. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós queremos que o púlpito da nossa igreja seja um púlpito que anuncie Jesus Cristo. Porque as pessoas precisam ouvi-lo. Porque elas não sabem a quem ouvir. São 3 ofícios. Jesus Cristo é sacerdote. Jesus Cristo é rei. Falta um. Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo é profeta e falta um, Jesus Cristo é rei. As pessoas precisam de alguém que lidam com suas culpas. Nós pregamos Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. As pessoas precisam de alguém que oriente-as. Nós pregamos Jesus, o profeta. E nós precisamos pregar Jesus, o rei, que lidera as pessoas neste mundo em que há ausência séria de liderança. É o que as pessoas precisam. Jesus, Jesus, Jesus. Agora, queridos, não esperem que elas venham nos nossos templos. O templo está fechado. Mas que você seja o arauto do sumo sacerdote, do profeta e do rei. Que você anuncie em Jesus Cristo para as pessoas que estão à sua volta. Que da sua boca saia palavras de esperança, porque Jesus Cristo é a personificação da nossa esperança neste mundo de tanto desespero. Que não haja silêncio em nós, que não haja silêncio na igreja, mas que na boca de todos que pertencem à igreja de Jesus Cristo seja proferida o anúncio do sumo sacerdote, do profeta e do rei. Uma igreja sem Jesus, ela pode ter uma grande estrutura. Uma igreja sem Jesus, ela pode ter tempo próprio, atividades a 1000, eventos a todos os momentos. Mas ela não tem o que as pessoas precisam. De um sumo sacerdote, de um profeta e de um rei. O que acontece com João? Depois de ter a visão de Jesus. Olha o que o texto diz. Versículo de número 17, nós estamos terminando. Vocês estão comigo?
Estão ouvindo bem? Como é que está o áudio, a imagem? Ao vê-lo, caí aos seus pés. Ao vê-lo, eu caí. Como morto. Porque quando você contempla a sua glória, a sua majestade, você não pode permanecer indiferente. Não pode. Você não pode dizer que teve uma revelação de Deus e postou foto no Instagram. Porque quando nós temos contato com este ser doce, santo, amoroso, e que nele reside toda a plenitude da divindade, a despeito da sua profunda humildade, e nos deparamos com a sua santidade, nós caímos em quebrantamento. Caímos como morto diante dos seus pés. Moisés, quando teve a revelação de Deus no Monte Sinai, lá no Monte Horebe, saiu uma voz no meio daquela sarça que disse para ele: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Manoá, pai de Sansão, estava trabalhando no campo, e um dia o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe revelou que ele seria pai de um homem especial. A Bíblia diz que ele saiu correndo e foi para casa, entrou dentro de casa e disse para sua esposa: eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor. Isaías, quando teve a revelação do trono de Deus, disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O apóstolo Pedro, quando viu um dos milagres gloriosos de Jesus Cristo, e diante da proximidade de Jesus Cristo, Pedro disse para ele: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando nos deparamos com a gloriosa transcendência, há um quebrantamento, querido, dentro de nós. Nós caímos aos seus pés. E eu me preocupo tanto com a minha falta de quebrantamento, com a minha falta de humilhação diante de Deus, com a falta de contrição, com a falta de choro pelos meus pecados, pela dureza do meu coração, pela minha cerviz tão dura. Porque a santidade de Jesus Cristo expõe a minha pecaminosidade, expõe quem eu sou. E eu preciso sempre me quebrantar. Como quando nós iremos ver um avivamento espiritual, queridos. Quando nós iremos ver um avivamento espiritual em que o Espírito de Deus virá até nós e fará com que a gente se coloque aos pés de Cristo, caídos diante dele, chorando pelos nossos pecados de comissão, pelos nossos pecados de omissão, pelos nossos olhos altivos, pela nossa boca maledicente, pela nossa omissão em abençoar, em nossa avareza, pelas dificuldades em sermos generosos, doadores, pelos pecados secretos que nós temos. Quando isto vai acontecer? Eu anseio por isto. E o tempo está próximo.
O tempo está próximo. O tempo está próximo. Hoje é o dia de cairmos aos pés de Cristo. Hoje é o dia de lamentação pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação, queridos. Que mesmo diante de uma pandemia, nós não curvamos diante daquele que é digno de toda a honra, de todo o poder e de toda a glória, mas que em nome de Jesus, hoje, a igreja de Jesus Cristo caia aos pés de Cristo. Porque nós podemos cair aos pés de Cristo, mas nós não vamos ficar lá com medo por muito tempo. Por quê, queridos? Versículo de número 17. Rapidamente, Jesus Cristo se aproxima de nós. E olha o que ele faz para levantar o seu povo, levantar João. A primeira coisa, ele põe sobre João a sua mão, queridos. Jesus Cristo desce até a ilha de Pátimos e põe a mão dele em João. Estas mãos que sustentam este universo, estas mãos que sustentam as bilhões e bilhões de galáxias, estas mãos que controlam os oceanos. Esta mão é suave para tocar em nós. Para tocar em você nesta noite. Tocar profundamente em você. E oferecer perdão. Oferecer restauração. Oferecer graça, misericórdia, vigor espiritual, alegria que te falta, desejo de ser santo. Mas ele não apenas toca, mas ele também fala. Porque nós precisamos da palavra. E olha o que ele diz para João. Fecha os teus olhos. É o que ele diz para você nesta noite. Não tenha medo. Tudo o que você precisa ouvir hoje é isto. Não tenha medo. Ele vai continuar dizendo, por que você não deve ter medo, João? Por que você não deve ter medo, igreja presbiteriana de Balneário Camboriú? E todos vocês que nos acompanham. Porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto. Mas eis que eu estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo. Porque Jesus Cristo tem autoridade. Não tenha medo da vida. Não tenha medo do mundo pós-pandemia. Não tenha medo da economia em bancarrota. Não tenha medo das confusões do mundo político no Brasil, do cenário de guerra. Não tenha medo de viver, porque Jesus Cristo vive para sempre.
Não passe pela tua cabeça tirar a tua vida. Porque Jesus está vivo. Você não precisa temer a morte. Porque tudo que a morte pode fazer para um cristão verdadeiro. E quem é um cristão verdadeiro? É aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo. Tudo que a morte faz é nos entregar a este Deus. Não tememos a morte, porque Jesus venceu a morte. Ao ressuscitar daquele túmulo. E por último, não tememos a eternidade. Porque Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. É Ele quem condena, quem abre a porta da morte e do inferno. Repito, é Ele quem abre a porta da morte e do inferno. Não tenha medo. Diante disto, o que você deve fazer? O que eu devo fazer? Cair aos pés de Cristo. Adorá-lo. Exaltá-lo. Glorificá-lo. E que você faça isto junto com a sua família, junto com os seus. E se você está sozinho, aonde você está, dobre o teu joelho, caia aos pés de Cristo. Clame a Ele, até que Ele venha e toque em você e te levante. E você se sinta amado por Ele. Porque este amor expulsa todo medo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio para todo sempre. Amém. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim, eu quero orar por nós. Nesse instante. Amém? Feche os teus olhos. Exponha para Ele agora a tua dificuldade, a tua luta, a tua dificuldade. Pai querido, aqui estamos nós, Igreja de Jesus. Aqui estamos nós, ó Deus, povo do Senhor, reunidos comunitariamente, vivendo uma situação, ó Deus, que nós não imaginávamos. Mas nós estamos aqui, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer. E queremos anunciar a cidade de Balneário Camboriú que Jesus Cristo é o que eles mais necessitam.
É o que essa cidade mais precisa. Do sumo sacerdote, do profeta e do rei. Oh, meu Deus! Nós estamos tendo tantas dificuldades. Estamos perdidos, ó Deus, com tantas informações que trazem tanto desespero, Senhor. Mantenha-nos no nosso foco. Nós somos embaixadores do reino. Estamos aqui para proclamar este reino, Senhor. Ajude-nos na nossa tribulação. Ajude-nos no reino. Ajude-nos na perseverança. Quebrante o nosso coração. Quebrante o nosso coração com a revelação de Jesus Cristo. É minha oração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Ele é exaltado? Cante aí com a sua família um hino conhecido de todos. Ele é exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado para um rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor sobre os céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Glorifica o teu nome, Jesus. Glorifica o teu nome, hoje e sempre. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão por tão grande salvação. Nós te amamos, nós te adoramos. Nós queremos dar a nossa vida. E eu quero dar a vida da minha família para o Senhor.
da minha esposa, dos meus filhos. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Fomos comprados por um preço caro. Não foi o ouro que nos comprou naquela cruz, mas o Teu sangue. Glorifica o Teu nome através de nós. Nós te pedimos isto. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos isto. Nesta noite, diante deste cenário tão difícil, glorifica o Teu nome, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, aí na sua casa, no seu lar. Que a graça preciosa de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do doce Espírito Santo seja com você, com a sua família, hoje, sempre. Amém. Nós vamos concluir citando a nossa doxologia, que está no livro de Judas, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, queridos. Quer mandar um beijo para alguém? Para quem? Deus abençoe. Se despede, amor. Deus abençoe vocês. Nós amamos todos vocês. Estamos com saudades. Ó, Thomas. Fala alguma coisa aí, Thomas. Tchau. Manda um beijo para quer mandar alguém tá assistindo lá, ó? Para quem? Para vovó Raquel? Não. Não, vovó Célia? Não. Tá bom, então. Dá licença um pouquinho pro papai. Graças a Deus, queridos. Eu quero cumprimentar e estender a nossa alegria, nossa satisfação, nossa felicidade às pessoas que estão acompanhando a nossa live. O Carlito falou, eu vi a mensagem dele, que o seu filho, o Rick, Carlos Henrique, a felicidade, e a sua esposa, Jennifer, participaram do nosso culto. Deus abençoe a vida do Carlos Henrique e também da Jennifer. Meu amigo lá de São Paulo, Alessandro, sempre está com a gente. Todos vocês, queridos, que estão conosco, acompanham a nossa igreja nessa plataforma virtual, nós nos sentimos muito honrados e estendemos o convite para que depois desta pandemia vocês venham nos visitar. Eu costumo dizer que você não conhece as riquezas de Balneário Camboriú se você não for conhecer a nossa pequena comunidade, a Igreja Presbiteriana Independente, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê graça a vocês nessa semana, e lembre-se, Jesus Cristo está reinando, Ele está reinando, Ele é exaltado, tá bom? Vocês têm algum pedido de oração especial para fazer? Alguma observação? Algum pedido de oração, queridos? Eu não consigo ver todas as mensagens, tá? Mas se vocês quiserem apresentar, a gente vai orar agora. Cumprimento Kel, a Kátia, Mineiro, a Patrícia, o Alexandre, que está sempre conosco lá de Londrina. Já estou conhecendo os avatares aí de vocês, tá bom? A mãe da Lorena, né? Que é a Sânia. Não, Chega esse momento, eu não quero desligar, queridos. O Fernando está pedindo oração pelo pai da Leda, o senhor Romeu. ai, tô cansada. Segura isso.
vamos orar por esses pedidos. O Pedro também está pedindo pela Isabel, que passou por uma cirurgia lá no Paraná. Que Deus abençoe a vida da Isabel. Pai, oramos pelo senhor Romeu, pela dona Isabel, que estão enfermos, lembramos deles, oramos por eles, pedimos a tua bênção sobre eles, a tua graça, tua misericórdia, a tua cura e a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento. A visitação do Senhor, poderosa, trazendo cura para essas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. A Michele, o Alessandro está pedindo oração pela saúde da Michele. Senhor, nós oramos pela Michele nesse instante. Nós não conhecemos, não sabemos quem é, Senhor, mas o Senhor conhece. Peço que o Senhor visite essa tua filha, Senhor. Traga cura sobre ela. Visite ela com muito poder. Senhor, tu sabes aonde está a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. Alcance a Michele nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Mandar o meu abraço para o Nicolas. Ô, Nick. Mandar o meu abraço para a Alice, a Bia, a Cassi, Pedro, Estevão, Davi, todas as nossas crianças. Que saudades de vocês. A Maria Liz, o Noah. Ah, tem a Maria Liz, o Noah. Estão chegando, a Clara do Douglas. Douglas, um abraço para você e um abraço também para a Camila. E também nós queremos conhecer, trazer na igreja, o Daniel, filho da Juana e do Vicente. Um abraço à família Minikoski. Saudades de vocês, tá bom? Um abraço, Rodrigo, Josi, Leda, Fernando, que está viajando, transportando argentinos. Não acaba esses argentinos, não, o Uruguai. Faz um mês você está transportando argentino. Para onde você está levando esses homens? Deus te abençoe. O Fernando pede oração para ele não dormir no volante, está viajando. Deus abençoe a sua vida, Fernando. O Humberto, Alessandra, um abraço para vocês, para a Carol, Dona Irma, todos aí no Ariribá, tá bom? Um abraço a vocês. Deus abençoe as suas vidas, queridos. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Agora eu vou revezar um pouco com a Eliane, pegar o Thomas no colo, fazê-lo dormir, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e nós estamos firmes. Somos companheiros na tribulação, na perseverança e no reino, tá bom?